Desde os primórdios da humanidade, o ser humano sempre buscou respostas. Respostas para mistérios da vida, do universo e do próprio tempo. Mas o que poucos imaginam é que milhares de anos atrás, civilizações antigas, sem computadores satélites ou laboratórios modernos, já eram capazes de criar objetos e estruturas tão impressionantes que até hoje deixam cientistas e engenheiros sem explicação. Artefatos que parecem deslocados da linha do tempo da história, como se viessem de um futuro esquecido. No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 descobertas misteriosas que desafiam tudo o que sabemos sobre a antiguidade. E eu já te aviso, algumas delas vão mexer com a sua cabeça. Então fica comigo até o final, porque o último mistério é tão perturbador que pode mudar a forma como você enxerga o passado da humanidade. Nos mares cristalinos do Egeu, mergulhadores gregos encontraram em 1901 um navio naufragado há mais de 2.000 anos. Entre estátuas corroídas e joias esquecidas, havia algo que ninguém deu importância. Um bloco de bronze, coberto de ferrugem. Mas dentro dele, engrenagens. Engrenagens tão complexas que lembravam os mecanismos de relógios medievais. O detalhe? Ele foi feito no ano 100 a.C. Esse artefato ficou conhecido como o mecanismo de Anticítera. E quando os cientistas modernos o reconstruíram, descobriram algo inacreditável. Ele previa eclipses com precisão, calculava o movimento dos planetas, registrava o calendário grego e até a data dos Jogos Olímpicos. Era, em essência, um computador analógico portátil, criado 2.000 anos atrás. A pergunta é, como, sem máquinas de precisão, os gregos conseguiram fabricar engrenagens tão avançadas? Teriam sido discípulos de Hiparco? Ou talvez obras inspiradas por Arquimedes? O que ninguém nega é que esse artefato mudou para sempre a história da ciência. Agora, imagine o Coliseu de Roma, os aquedutos, as termas, estruturas erguidas há quase 2.000 anos e ainda de pé. Enquanto isso, prédios modernos desabam em poucas décadas. Qual era o segredo dos romanos? A resposta está em um material que parece quase vivo: o concreto romano. Enquanto o nosso concreto atual racha e enfraquece, o dos romanos fazia o contrário. Se fortalecia com o tempo. Isso porque sua fórmula incluía cinzas vulcânicas que, em contato com a água, criavam cristais capazes de regenerar rachaduras. Ou seja, os romanos criaram, sem laboratórios modernos, um concreto que se consertava sozinho. O mais intrigante é que essa fórmula se perdeu após a queda do Império. Hoje, engenheiros do mundo todo tentam recriar essa tecnologia milenar. Se conseguirmos, poderíamos ter cidades inteiras feitas para durar séculos, talvez milênios. No deserto árido do Peru, estendem-se desenhos gigantescos, feitos há mais de 1.500 anos. Beija-flores com 90 metros de comprimento, macacos com caudas em espiral, aranhas perfeitas em escala geométrica. São as enigmáticas linhas de Nazca. E aqui está o mistério. Do chão, parecem apenas riscos sem sentido. Mas do céu, revelam figuras colossais. Como um povo sem aviões, drones ou balões conseguiu criar obras que só podem ser vistas do alto? Alguns estudiosos dizem que eram calendários astronômicos. Outros, que eram rituais religiosos para invocar chuva. O deserto, com sua aridez extrema, preservou os desenhos por séculos, mas o verdadeiro significado, esse continua enterrado sob o pó do mistério. Séculos antes de Franklin ou Tesla, arqueólogos encontraram em Bagdá, no Iraque, um artefato de 250 a.C., um simples jarro de cerâmica. Mas dentro dele, um cilindro de cobre, uma barra de ferro e vestígios de isolante. Quando preenchido com vinagre ou suco de limão, esse objeto gera eletricidade. Sim, uma bateria antiga. Alguns acreditam que era usada em rituais religiosos. Outros, que servia para galvanoplastia, recobrindo metais com ouro e prata. O fato é, se realmente foi usada como fonte de energia,
Isso significa que os antigos conheciam a eletricidade muito antes da ciência oficial admitir. Por fim, viajamos ainda mais longe no tempo. Imagine viver 7.000 anos atrás, no período neolítico, sem hospitais, sem bisturis, sem anestesia. E ainda assim, submeter-se a uma cirurgia no crânio. Arqueólogos já encontraram crânios dessa época com buracos circulares perfeitos. E o mais incrível, muitos deles mostram cicatrização, ou seja, os pacientes sobreviveram. Essa prática é conhecida como trepanação. No Peru antigo, registros indicam que 70% dos pacientes sobreviviam. Uma taxa de sucesso impressionante para algo feito sem anestesia ou esterilização. Como povos tão antigos tinham tamanho conhecimento anatômico? Seria apenas tentativa e erro? Um saber transmitido em segredo? 5 enigmas. 5 provas de que o passado da humanidade guarda mais perguntas do que respostas. Um computador de 2.000 anos. Um concreto que se regenera. Desenhos que só podem ser vistos do céu. Uma bateria esquecida e cirurgias cerebrais no período neolítico. Talvez a história, como aprendemos nos livros, seja apenas a ponta de um iceberg. E os segredos mais profundos da humanidade ainda estejam enterrados, esperando para serem redescobertos. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas descobertas você acha mais misteriosa? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gosta de mistérios da antiguidade e segredos ocultos da história, já se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque ainda temos muitos outros enigmas para revelar.